gastando. Eu cheguei a gastar, tipo, saía pra balada assim, cheguei a gastar no cartão 60 mil. E eu fui perdendo a noção. E meus pais olhando e falando assim, ó, uma hora vai acabar. Sim, eu perdi 160 mil reais no jogo do Tigrinho. Tava 100, depois tava 200. Quando eu me dei conta que eu tava viciada, foi quando eu perdi tudo. Maior de idade está sendo preso por roubo. E eu tô querendo ir logo. Tá querendo ir logo? Que aqui é ruim demais. Você chega a se arrepender? Não, O crime compensa então pra você? crime compensa sim. Só queria saber de balada, de festa. Começou a se prostituir para pagar uma fatura de cartão de crédito. Fui morar em hotel, gastava com mulher, usava carro, roupa descartável, tudo mesmo era descartável. Por isso que eu sou muito livre pra ir e vir. Ela é considerada uma pessoa desviada, né? Mas aí a gente tem que entrar, mas desviado do quê? Sou sim desviada. Aí eu falei, faça a pergunta então a quê? Muitas pessoas tentam preencher um vazio em sua alma, um vazio que não tem como ser preenchido com carro, com dinheiro, músicas e outras coisas que estão nessa terra. Algumas pessoas se perguntam: o que falta em minha vida? Será que falta dinheiro? Será que falta uma casa de luxo? O que está faltando? Pois ainda existe um espaço em meu coração. Hoje direi a verdade sobre este assunto, pois muitos estão enganados sobre tais coisas que essa terra oferece para todos aqueles que acham que preencherão a alma, de alguma forma, com dinheiro, com coisas materiais. Mas a verdade é que esse vazio que você está sentindo em sua alma, esse espaço pertence a Deus. E hoje explicarei para você que as coisas dessa terra muitas das vezes não vai preencher esse vazio. Vou lhe contar uma passagem que está escrito na Bíblia, em João, capítulo 4, em diante, a mulher de Samaria. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto de herdade de Jacó, que tinha dado a seu filho José. E estava ali uma fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber, a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não tenha mais sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dizeste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Versículo 25. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, e que falo contigo. Nisto vieram seus discípulos, e maravilhavam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles
3 homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então você se pergunta, o que quer dizer essa história dessa mulher de Samaria? O que tem a ver com o espaço que tem no meu coração? Você já se perguntou que muitas das vezes você tentou preencher esse espaço com bebidas, festas, balada e outras coisas dessa terra. Mas quando você novamente estava lá sozinho, dentro do seu quarto, você simplesmente pensou, ainda falta algo, ainda falta uma alegria em meu coração, mas eu não sei o que falta em mim. Digo a você que o que está faltando é a água viva. E você me se pergunta, o que é essa água viva? Vou lhe dizer a verdade. No versículo 10, Jesus disse: Se tu conhecerás o dom de Deus e quem te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Em outras palavras, ou em outra tradução, está escrito desta maneira: se ao menos soubesse o presente maravilhoso que Deus tem para você e quem está pedindo a água, você lhe pediria e ele lhe daria a água viva. A verdade é que essa mulher de Samaria estava em um poço buscando água para matar a sua sede, e todos os dias ela ia neste mesmo local para simplesmente pegar a água. Mas então Jesus disse no versículo 16 em diante: Vai e chama teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: Não tenho marido. E disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Podemos interpretar da seguinte maneira: essa mulher então estava todos os dias indo para esse poço buscar água para matar a sua sede. Da mesma maneira, ela então fazia assim com os maridos que ela tinha, que não era dela. Pois Cristo disse: Tiveste 5 maridos, e agora o que tens não é teu marido. A verdade é o seguinte: você já tentou preencher o espaço do seu coração com tantas coisas dessa terra, com casas, dinheiro, outras coisas como festa e muito mais do que você pode imaginar ou que você já imaginou para tentar preencher esse vazio. Mas a verdade é que eu digo da seguinte maneira: nós somos como um quebra-cabeça, e nesse quebra-cabeça falta uma peça, e essa peça é importante. Muitos pensam que essa peça é insignificante, pois não vai servir para nada, mas quando você vê que essa peça que está faltando nesse quebra-cabeça é simplesmente uma peça que vai completar tudo, aí então você descobre que o que estava faltando em sua vida era simplesmente essa peça. Mas você diz: o que significa isso? O quebra-cabeça representa você, já a peça que está faltando é Jesus Cristo. A água viva, na verdade, é Cristo Jesus. Então, do que adianta você tentar preencher um espaço que não pertence a essas coisas dessa terra? Simplesmente pertence a Cristo Jesus, pois simplesmente Cristo é a peça que completa o quebra-cabeça. Pois mesmo que você faça todas as coisas deste mundo, tentando ganhar dinheiro, tentando preencher com coisas materiais, não vai preencher, pois a peça que está faltando é Cristo Jesus. Assim como a mulher estava precisando de algo para a vida dela, pois ela tinha ido buscar água no poço, mas Cristo percebeu que aquela mulher estava tentando preencher um vazio com maridos de outras pessoas, e estava tentando preencher um espaço que somente pertencia a Deus. E Cristo quis mostrar para ela que na verdade o que ela precisava não eram as coisas dessa terra, não eram as coisas carnais, não eram as coisas que simplesmente preencheriam esse vazio. Então, se você está buscando algo para preencher esse espaço em sua vida, digo que essa água viva é Cristo Jesus. Pois mesmo que você venha conquistar tudo nessa terra, nada adiantará. Nada vai preencher esse espaço
Está escrito da seguinte maneira no Salmo 23: O Senhor é o meu pastor, e ele não me faltará. Deita-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Podemos perceber que Cristo, Jesus, é o nosso pastor, e ele não nos faltará. Então, certamente, as águas tranquilas também significam Cristo Jesus. Em outra palavra, que está escrito em João capítulo 7, versículo 37 até o 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto ele disse do Espírito, que havia de receber os que nele crê. E você se pergunta, quem é esse Espírito? O Espírito Santo, Cristo Jesus, pois Deus e Jesus e o Espírito Santo são um só. Está vendo como é tão simples? Como tão simples um espaço ser preenchido? Você acha da seguinte maneira: já fiz tantas coisas erradas, já fiz coisas mais sujas dessa terra. Mas a verdade é que Cristo Jesus pode perdoar todos os seus pecados, mesmo que você tenha feito tantas coisas erradas. Vou contar algo para vocês que eu nunca contei a ninguém. Quando eu tinha por volta de 12 anos ou 13, quase completando a idade de 14 anos, eu disse em meu coração: sairei da presença de Deus para curtir as coisas deste mundo. Pois eu dizia: o que estou fazendo aqui? Estou na igreja, obrigado aqui. Quando fazer 14 anos, simplesmente sairei da presença de Deus. E assim então aconteceu. Experimentei as piores coisas dessa terra. Então disse para mim mesmo: eu sou livre e agora posso fazer o que quiser. Mas a verdade é que eu estava caminhando para o abismo. E todos os dias eu sentia isso em minha alma. Como correntes do inferno, estava segurando a mim, impedindo que eu voltasse para a casa do Senhor, para a presença do Pai. E quando eu caminhava pela rua, eu sentia um vazio no coração que nada deste mundo podia preencher. Bebidas, cigarro e outras coisas dessa terra. Ouvia músicas mundanas para alegrar a minha alma, mas nada disso alegrou. Até que então Deus permitiu que eu passasse por uma situação e finalmente eu abri os olhos naquele momento e disse para Deus: Deus, me ajude e voltarei para a casa do Senhor, voltarei para a sua presença. E assim foi. Então fui muitas das vezes aos cultos da igreja, lia a Bíblia e por um momento eu senti a alegria que tinha preenchido o meu coração. Mas as coisas deste mundo começaram a roubar a semente de Deus, a palavra do Pai, e simplesmente comecei a pensar nas coisas do passado. Assim então, a sujeira do passado começou a voltar, como uma escuridão que cercava a mim todos os dias. Caminhava pelas ruas e dizia: o que estou fazendo aqui? Para que sirvo? Não sirvo para nada, não sou merecedor. O diabo então começou a lançar as suas sementes, contaminando o meu coração. Mas então o Pai teve misericórdia de mim e não me abandonou, não me jogou no lixo como um vaso descartável. Novamente outra situação ocorreu, mas Deus usou essa situação para novamente abrir os meus olhos. No momento em que os meus olhos foram abertos, uma escama caiu, como uma escama de um peixe, e eu enxerguei novamente a verdade, só que desta vez a verdade por completo. Eu estava cego, assim como muitos estão caminhando para o abismo. Enxerguei a verdade que os prazeres deste mundo, que as coisas que o diabo oferece são simplesmente passageiras que conduzirão muitos para o inferno. E muitas das vezes ele mascara como coisas boas, como coisas simples, como uma música mundana de palavras sujas, ou como então falar palavrões de todo o tipo. Isso então vai contaminando a pessoa a tal ponto que é uma sujeira que vai se formando uma casca em seu coração. Essa lama então se torna uma casca,
como uma pedra e seu coração fica duro. E quando você diz que não tem força para voltar para a casa do Senhor, o seu coração se tornou essa pedra. E muitas das vezes é necessário que Deus quebre essa pedra ao redor do seu coração para que você enxergue a verdade. Muitos aqui serviram a Cristo por um momento, mas então abandonaram a Jesus para curtir os prazeres deste mundo. Digo a vocês que não vale a pena. Não vale a pena perder tempo com essas coisas terrenas, com essas coisas carnais, pois o caminho para a vida eterna é Cristo Jesus e não há outro caminho que você possa seguir que te conduzirá à salvação na presença do Deus Pai. Então eu digo novamente para você, se existe algum pecado que você cometeu, se existe algo que você fez de errado, se você já cometeu tantos erros e até saiu da presença do Criador, eu digo que se você pedir perdão a Cristo Jesus, Ele irá perdoar você, pois Deus é diferente de todas as pessoas dessa terra. Muitas pessoas guardam mágoas, mas Jesus simplesmente perdoa seus pecados e te faz uma criatura nova, um vaso novo. Deixo essa mensagem para vocês, para que vocês entendam que Deus é diferente de todas as pessoas. Deus pode salvar, Deus pode mudar a sua história. E se muitas das vezes o diabo usar pessoas para acusar você, dizendo sobre o seu passado, simplesmente as ignore e saiba que Deus perdoou os seus pecados, pois Cristo Jesus morreu numa cruz por você, mesmo você não sendo merecedor, mesmo eu não sendo merecedor. Cristo Jesus nos salvou. Ele é a única salvação para todos nós. Deixo essa mensagem para todos aqueles que puderem ouvir. Lembre-se, Cristo pode mudar a sua história. Só basta você acreditar, só basta você crer no Filho de Deus, em Cristo Jesus. Se Deus falou com você nessa mensagem, ajude-me a espalhar a palavra de Deus. Compartilhe com seus amigos e familiares para que eles tenham a chance de conhecer Cristo Jesus, pois só Ele pode mudar a sua história.